Vamos lá. Gente, oficialmente, então, boa noite a todos, todas. Estamos hoje com mais uma live do Grupo GPED. Gostaria de agradecer imensamente aí o professor Tom Conceição e a professora Gabriela, que vieram falar um pouquinho, né, da sua experiência com danças brasileiras. Nós hoje vamos fazer duas inserções, duas chamadas, né? Então, primeiro com o professor Tom. Então, gostaria que vocês já enviassem, fossem durante o papo, né, que ele for apresentando, nos enviem as perguntas que vocês gostariam. Eu vou fazendo a moderação, né, vou organizando aqui as perguntas de vocês. E aí depois o Tom continua como apreciador da nossa live, como a professora Gabriela está agora, e aí eu chamo ela para entrar no segundo momento, tá bom? Então, Tom, muito obrigada novamente pelo aceite do convite. Tem sido lives muito bacanas. Obrigado a você, Cris. Então, o tema ele é muito caro para mim, né? Porque antes de falar da inserção das danças brasileiras na educação, eu preciso falar rapidamente de como eu chego até essas danças, né? Eu nasci em comunidade urbana e as danças que eu sempre acessei foram outras, né? Porque as danças brasileiras, elas estão mais delegadas aos campos rurais, aos meios interioranos, e no caso de Salvador, eu que sou de Salvador, no recôncavo, nos interiores. Eu nasci na cidade. Então, eu chego para a prática de algumas danças brasileiras a partir de uma curiosidade, né? Eu me vi curioso a entender um pouco dessas manifestações que, por acaso, eu vi na rua, uma certa feita, e aí eu fui buscar. E depois, quando eu era aluno da Escola Técnica de Dança do Estado, né, eu não concluí o curso, mas eu fui aluno até o segundo ano, eu tive acesso a professoras, né, primeiro com a Ediva Barreto, a professora Ediva Barreto, que trabalhava com danças brasileiras, né, as chamadas DPR, Danças Populares Regionais, e depois com a Amélia Conrado, que também trabalhava com danças populares regionais, mas com um pouco mais no Pernambuco, em Pernambuco. Então, eu começo a acessar danças como o frevo, o maracatu, cavalo marinho, caboclinho, maculelê, samba de roda, sempre a partir de uma perspectiva da curiosidade. Né? Da curiosidade. E aí, alguns anos depois, eu entrei num grupo de teatro e a Companhia de Teatro Cirandarte, né, de Teatro Popular Cirandarte, que tinha como poética o amalgamento de danças populares com o teatro popular, o teatro de rua. Então, na Cirandarte Companhia de Arte, a gente trabalhava com essas poéticas de danças populares, mesmo como treinamento de ator, mesmo como poética das cenas. E aí eu entro na licenciatura em teatro, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e quando eu entro na licenciatura, é quando eu começo a trazer as poéticas das danças brasileiras para a educação. Para a educação. E aí, eu tenho como suporte, primeiro, porque não foi algo pensado assim, tipo, eu vou levar, mas eu tinha como suporte um documento, que era o arte, né? Eu não tinha uma instrumentalização de ensino de dança. Então, eu ia para o PCN de arte, quando precisei estar na escola, ver o que o PCN dizia
né, sobre a educação, sobre a coesão grupal, sobre a necessidade de expressão. E a partir do que o PCN dizia, eu correlacionava no meu projeto pedagógico, na minha prática, nos meus planos de aula. Então, e aí eu fui percebendo que a prática das danças brasileiras no ambiente escolar já atravessava toda uma necessidade de diálogo que muito mais tarde foi trazido na BNCC como temas contemporâneos transversais. Né? Então, a questão é étnica. Estou falando muito rápido? Está bem? Então, a questão é étnica. Está falhando um pouquinho a sua voz, eu não sei se é a minha conexão ou é a sua. Pessoal, não Pra sei se está ouvindo bem. Eu posso pôr o fone. Tenta colocar, vamos ver se melhora. Mas é que a impressão que tem é conexão mesmo, que tá dando umas tremidas, sabe? Tá falhando. Ah, então, obrigada, Nath. É a do Tom. Deixa eu ver. Será que é a minha internet? Eu paguei a conta. Gente, tá terrível a internet, né? Eu paguei a conta e não está chovendo hoje. Então, eu não sei porque essa internet está falhando. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Vamos continuar, qualquer coisa a gente dá uma parada. A gente volta, né? Então, o que é que acontece? A partir da inserção, isso eu falo do suporte do PCN, arte, porque as minhas primeiras experiências no ambiente escolar vai por intermédio da educação fundamental, primeiro e segundo ciclos. Né? Eu entrei na universidade e antes mesmo do tempo comum destinado para o estágio, eu já estagiava e já prestava serviços como professor de arte na escola. E as danças brasileiras... Só um pouquinho. No contraturno escolar você prestava ou nas disciplinas? Isso, no contraturno. Né? Porque eu tinha uma remuneração, eu tinha um retorno financeiro também, que me fazia fazer isso. Né? E aí o que acontece? Quando, mais tarde, a gente tem a Lei 10.639, que, por exemplo, regulamenta o ensino de cultura e história afro-brasileira e africana no ensino formal, as danças brasileiras já faziam isso, porque as danças brasileiras sempre trouxe para os eixos das discussões as questões identitárias que atravessavam os corpos dos alunos no ambiente escolar. As danças brasileiras sempre já trouxe isso. E nós que trabalhamos com danças brasileiras sempre fomos inquiridos a tocar em temas que, pelo documento, que é o PCN, né, de 97, era tido como temas transversais. O que eram temas transversais, para nós, eram eixos temáticos para a construção de proposta de aula. Então, as danças brasileiras no ensino da escola sempre foi, para mim, como uma potência de trabalho artístico, criativo e de coesão grupal. Né? E aí o que acontece? Saindo um pouco das escolas, eu acabei aprofundando o trabalho em ONGs. Mas aí eu voltei para a escola, porque na ONG que eu passei, nas ONGs que eu passei, a gente tinha muita liberdade. Tinha muita liberdade para trabalhar. Nas escolas, as danças, elas acabavam passando por um desafio. Desafio de entendimento, e isso a gente vê até hoje. Né? Tem aí pessoas que estão trabalhando na proibição ou na assistência de como essa dança é feita. Por quê? Porque tem um julgamento moral dessas danças, que por excelência são danças de terreiro, né? De terreiro que eu digo de
chão de terra, danças de campos abertos, né? São danças que proporcionam uma expressividade muito genuína de quem a faz, tá? E aí, o campo... Cris, eu me perdi no tempo. Não, Eu pode ir. começo falando... Falando Tá, do tempo, fica tranquilo. tá. Daqui a pouco Porque eu eu subo a começo plaquinha. falando... Tá, porque eu começo falando, eu falo muito. Então, o que é que acontece? O trabalho das danças brasileiras, para mim, ela acabou sendo uma necessidade para eu existir e coexistir com a estrutura curricular da escola. Por quê? Se eu não tivesse as danças brasileiras... Por exemplo, as escolas que eu passei, eu posso listar umas 7 escolas de ensino fundamental, desde a minha graduação até aqui. Não estrutura para eu trabalhar uma outra possibilidade de dança. Ou seja, não tinha uma sala de dança, não tinha uma estrutura que possibilitasse um trabalho de solo, não tinha uma estrutura que possibilitasse uma troca de roupa. Então, o que a escola tinha para me oferecer enquanto espaço, enquanto estrutura, era a quadra. Era a quadra, era o salão. Não mudou nada da realidade de hoje, né? Mudou nada. Era o salão, exatamente. Era o salão, né, de passagem comum, ou mesmo uma sala de aula, que as cadeiras eram postas de lado e a gente fazia as brincadeiras, né, o que a gente chama de brincadeiras. E aí, dessa experiência, eu me vi... Na época eu reclamava, porque eu queria uma sala com um piso adequado, com um ar-condicionado, né, com um banheiro que pudesse tomar um banho depois da aula. As danças populares são aeróbicas, então elas causam muito suor, tem um contingente de aluno muito grande, então nem sempre era agradável, né? E aí a gente... Mas não tinha, eu reclamava. Depois eu comecei a me ver como um privilegiado, porque a minha formação ela é em teatro, mas por ser um teatro popular, essas danças brasileiras estão no eixo da minha formação enquanto artista docente. E aí eu falei, nossa, é bom porque eu consigo fazer uma ciranda mesmo o aluno estando de calça jeans, né? Eu consigo trabalhar um trupé de cavalo marinho mesmo esse aluno estando de calça jeans e não tendo a possibilidade de trocar essa calça. Porque não tem outra roupa, porque não tem essa disponibilidade, Travou, porque não estava preparado. Voltou? Voltei. Pronto. Eu vim para a sala para ver se melhora. Então, onde é que eu estava? E aí, nesse ambiente escolar, o fato de trabalhar com danças brasileiras, eu não me privei de desenvolver um trabalho artístico e pedagógico pela falta de uma estrutura. E aí eu penso, se outras danças fossem trabalhadas, outras poéticas, talvez eu não fosse tão feliz como eu fui nesse trabalho com as danças brasileiras. E aí, outra coisa que eu gostaria de pontuar, na minha experiência, é a capacidade de recriar. As danças brasileiras, no trabalho educativo, elas nos possibilitam sempre a potência do fruir em arte, do fruir no processo criativo. Então, quando eu faço um jongo numa escola, eu não estou reproduzindo o jongo como ele é feito na comunidade. Eu estou recriando o jongo a partir das experiências que aqueles corpos, né, urbanos da escola podem aprimorar por intermédio da dança, por intermédio dessa dança, né, que são danças que permitem o toque da identidade, o toque da brasilidade que hoje é tão discutida, né, nos estudos decoloniais que agora estão, né, bem emergentes, mas a gente já discute isso nas danças populares brasileiras, né, porque a gente traz uma nova epistemologia, a gente traz um novo caminho de construção do saber, né? Não é uma dança que tem o compromisso com
o apuro técnico, dos estudos técnicos e teóricos de dança, mas são danças que acessam o lugar do grupo, da expressão grupal, da coesão grupal, da formação do cidadão, da cidadã, né, do respeito, da descoberta de si. A gente encontra, por intermédio da feitura dessas danças, muito aluno relatando que se descobriu, que passou a se ver bonito, passou a se ver bonita. As meninas, sobretudo, né? No segundo, terceiro ciclo do ensino fundamental, que já estão beirando a adolescência, é mais comum, depois do trabalho feito com turbantes, com saias coloridas de jongo, algumas alunas passarem a usar turbante, a usar o cabelo black. Não que eu leve isso, eu não proponho isso, eu digo, você vai usar, mas elas se veem, se percebem bonitas usando o cabelo desta forma, né? E aí a gente acessa um traço de identidade étnica que está regido, por exemplo, na Lei 10.639 de 2003, né? Eu fico devendo ainda, e esse é um desejo que eu tenho dentro da minha formação de artista docente, que são as danças de matriz indígena. E talvez agora que eu estou em Mato Grosso do Sul, eu consiga me aproximar em um determinado tempo, da minha vontade, com a prática dessas danças. Porque a única dança de matriz indígena que eu tenho conhecimento é o caboclinho. Uhum. Né? Ou o caboclinho. Né? Mas assim, é o caboclinho. E aí eu fico pensando, mas o Brasil é tão diverso, nós temos uma infinidade de Brasis, e cadê as danças dos povos originários? E aí eu fico buscando entender, saber, conhecer e me fazer entender os processos fomentadores dessas danças, né? Desses povos que são tão marginalizados ainda no campo de epistemologia, né? Do conhecimento de dança e de práticas pedagógicas por intermédio das danças. E aí, eu acho que... Como é que está o meu tempo? Tem mais 2 minutinhos. Tem 2 minutinhos. A gente tem um monte de perguntas aqui boas para te fazer. Então com as perguntas, eu acho que eu vou respondendo um pouco mais. Isso. Porque... Olha só, a Natasha... Posso fazer já as perguntas ou você quer finalizar? Pode, porque eu vou engatando, né? Isso. A Natasha, ela faz uma pergunta assim, ó. Você acha que esse tema, quando você aborda, né, a questão da pluralidade cultural, né, que tem o nosso país e que você trabalhou bastante lá na Bahia, é exposto, aí levando para o contexto das nossas leis, né? É exposto de uma forma mais discreta na BNCC do que era exposto no PCN? Como que você vê essa questão? Eu acho que continua um pouco igual. Um pouco. Por que um pouco? Porque, assim, o PCN é um documento de final de 90, década de 90, 97. Né? O PCN é um documento de 97. E a BNCC é um documento recente. Está entre 2017 e 2018. Então, o que é que acontece? Vamos colocar aí 20 anos de diferença. Então, tem 2 décadas de diferença entre a formulação de um documento e de outro. E aí, o que é que acontece? Nessa década atual, estamos falando com mais abertura das coisas. Estamos falando mais de questões étnicas, estamos falando mais de questões de gênero, estamos falando mais de questões sociais, econômicas, questões de classes. Então, a BNCC coloca, ela tira o que era como temas transversais do PCN e coloca como temas de eixos contemporâneos, né? Temas para ser tratados por diferentes áreas do conhecimento. Porém, eu acredito, não sou um profundo estudioso do BNCC, mas tive acesso, tenho lido o documento,
eu acredito que a forma que é colocada ainda é insuficiente. A forma que é colocada ainda abre lacunas para o trabalho ser feito de forma consistente ou não. E por isso, Natasha, eu acho que, por ser colocado de forma inconsistente, com respeito aos profissionais, né, que opinaram e que contribuíram com a formulação da BNCC, por ser colocado de forma inconsistente, abre lacunas para o nosso trabalho não ser resguardado de forma como ele deveria, como outras áreas do conhecimento. E aí é que vem algumas pessoas, sobretudo políticos, né, que não são da área da educação, metendo o bedelho, querendo ditar ordens sobre o ensino de uma área de conhecimento que não lhe pertence. Por quê? Porque entra... Quando a gente fala de arte, a impressão é que todo mundo pode meter o bedelho. É que todo mundo é artista. Por quê? Porque os documentos que regulamentam a nossa ação no ambiente escolar estão cheios de lacunas. Cheios de fragilidades, né? Cheios de fragilidades. Parece que tem um receio de colocar as coisas. Enfim. Tom, a Nathalie faz uma pergunta que vai bem próxima a que eu também tinha pensado em lhe fazer. Ela fala assim: Tom, sobre sua experiência pessoal com as danças brasileiras, como você tem alimentado isso atualmente, né, em Campo Grande, para continuar usufruindo dessas danças? E, emendando na minha pergunta, como você vê as danças brasileiras aqui em Campo Grande? Então, eu tenho alimentado através da docência, né? Como o meu projeto de pesquisa, de doutoramento e de mestrado, e o TCC também, foram com base nas danças brasileiras, a partir da docência eu tenho revisitado essas danças. Então, eu vejo, a partir do momento que eu vou para a sala de aula, trabalhar com teatro, mas um corpo que precisa ser trabalhado para a cena. E esse corpo é trabalhado a partir do exercício das danças populares brasileiras, de algumas delas, eu me revisito, porque eu faço aulas participativas, né? Eu também faço as aulas, tanto é que nesse período de pandemia eu dei uma engordada básica, porque tá todo a falta mundo, né? do Quem não engordou, levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem não, né? A falta do exercício. Então, a docência, ela me alimenta. O exercício docente é o meu alimento. Né? Eu me alimento com a prática em sala de aula, eu me alimento com a proposta de unificar as fronteiras que são tênues entre danças populares e teatros populares, né, entre as duas linguagens, enquanto o contexto das danças populares em Mato Grosso do Sul eu ainda não conheço. Eu estou sedento, eu estou querendo. Eu sei que tem uma comunidade chamada Tia Eva, que tem uma espécie de dança. Eu sei que tem as comunidades indígenas que têm expressões de dança. Eu sei que tem, em Aquidauana, parece que um grupo que faz danças parafolclóricas, alguma coisa assim. Então, eu ainda não posso medir, porque eu não acessei ainda esse lugar. Eu estou aqui apenas 1 ano e meio, e esse meio nem conta muito, porque é um meio norteado pela pandemia. Né? Então, e o primeiro ano não dá para ir, não deu para ir. Eu fui para samba. Eu fui para os sambas. Né? Eu fui muito para os sambas. Eu vou para as comunidades de samba, para as casas de samba. Agora, para as comunidades experimentar, tocar na matriz cultural das danças brasileiras, eu ainda não tive a oportunidade de ir aqui em Mato Grosso do Sul. Dentro desse gancho, nós temos a professora Marley Sigrist, que trabalha com as danças regionais, né?
E eu gosto muito do trabalho dela no sentido de ter esse resgate, né, e esse fomento ao mesmo tempo dessas danças genuinamente sul-mato-grossenses, vamos dizer assim. E eu vejo que elas são pouco faladas e vistas em outros estados, né? Então, quando a gente fala maracatu, acho que todo mundo no Brasil inteiro sabe, ou tem uma ideia vaga do que é um maracatu, né? Um frevo. Agora, quando a gente fala no chupim, né? Então, assim, esse fomento das danças regionais, né, consideradas também brasileiras, né, no nosso estado precisa ainda ser muito fomentada, né? Uma outra pergunta, Tom. Você falou no início da sua fala que você se encontrou muito feliz nesse lugar de dar aula de dança brasileira nas escolas, né? Que foi muito potente isso para você. Como que se você consegue fazer essa diferenciação? Para mim, eu questiono algumas diferenças, algumas separações, mas como que você, se você já teve a experiência de dar aula de teatro que não é atrelado às danças brasileiras, né? E se teve se teve essa diferença? Sim, sim, teve muito essa diferença. Por quê? Porque o teatro que eu trabalho é um teatro popular, mas que está dentro dessa articulação com teóricos, né, europeus, que é o que a gente tem, né, enquanto os cânones do teatro, que acabam levando muito para a produção textual, para o trabalho voltado para uma normatização do teatro, sabe? Um teatro mais culto. E no ambiente escolar, por exemplo, eu vou trazer uma experiência que foi um dos últimos anos que eu atuei já no período do estágio, numa escola que eu trabalhava e que eu tinha alguns alunos, eram meninos mesmo, sabe? Muito tímidos. E tinha um deles que ia para todas as aulas, frequentava todas as aulas, fazia as atividades corporais, alongamento, mas na hora da dança, na hora das coisas, ele não queria. Ele ficava sempre de canto. E aí, teve um dia que, para mim, foi mais feliz, porque com o teatro eu não conseguia essa qualidade de comportamento desse menino. Teve um dia que a gente estava trabalhando com a carapaça do boi bumbá. E eu estava construindo essa carapaça e ficou pronta e esse menino entrou na carapaça. E eu já tinha falado do miolo, que é o brincante, que movimenta a carapaça, que dá vida ao boi. Aí trouxe exemplo de Parintins, trouxe exemplo do boi bumbá, do Pernambuco. O boi está presente, né, em muitas manifestações brasileiras. E aí esse menino entrou embaixo dessa carapaça e eu coloquei uma música que começava lentinha, que era assim, ó, pisa na linha, levanta o boi, boiê, boiá. Pisa na linha, levanta o boi, esse boi tá danado, esse boi tá. E aí o que é que acontece? Quando esse menino ouve essa música, eu acho que a palavra danado, né, que é muito do nosso regionalismo nordestino, que é alguém que está, né, muito pé da vida. Esse menino pegou essa carapaça do boi e começou a rodar pela sala, rodando. E aí eu fui pedindo para o povo abrir. Vai, dá espaço para ele não se bater. Tá. E aí ele dançou sendo o miolo desse boi. Olha ele fez essa dança sendo o miolo desse boi. Coisa que com o teatro eu não consegui. Eu não consegui que esse menino, e a Gabi talvez fale um pouco disso depois, a professora Gabriela, que é sobre os estados alterados de consciência, eu consegui com a dança brasileira. E com esse menino foi assim. Tanto é que é uma experiência que eu trago até hoje. E aí, quando terminou, veio o sotaque dos boi, ele dançou, a gente dançou, ele deixou a carapuça e saiu com os olhos assim, arregalados, os olhos grandes,
E aí ele falava para mim, gostou, professor? E aí, professor? Tá bom, professor? Tá bom? E eu dizia, menino, tá ótimo. Tá lindo! Eu digo, você tá lindo, que maravilha. Então, esses retornos me deixaram extremamente feliz. O teatro, menos. Por quê? Mesmo eu trabalhando com a poética popular, de um teatro popular, mas a proximidade com o texto, que já leva para uma leitura, que já leva o foco para a pessoalidade, para o individual, né? Faz com que alguns alunos, algumas alunas não se sintam bem dispostos. Mas o que acontece? Com a dança, como a dança, as danças brasileiras, elas apelam para o grupo, para o coletivo, deixa isso mais à vontade. E aí é nesse momento que eu me sinto mais feliz. E fui mais feliz e sou mais feliz, né? Porque o trabalho coletivo, ele ao mesmo tempo que ele tira da pessoalidade, ele dá o protagonismo para o grupo, né? Para Legal. todos. Enfim. Bom, cada resposta minha dura 5 minutos. Olha só, vou fazer mais uma pergunta da Nathalie, depois eu vou para as nossas perguntas do nosso quadro GPED, né? E aí nós finalizamos, né, esse papo, mas olha só, a Nathalie pergunta, né, Tom, sobre seu interesse pelas danças indígenas do Mato Grosso do Sul, como você pensa em fazer essa aproximação, né, que você citou? Você percebe isso como uma troca, uma ida a campo, estabelecimento de novas relações? Sim, ótima pergunta. Eu penso como uma ida a campo, uma relação de troca, só que essa relação de troca, ela não é estabelecida pelo pesquisador, não é estabelecida por mim. É uma relação de troca que é estabelecida pela comunidade que me aceita ou não. Tem isso. Então, eu penso em ir para campo, sim. Eu penso em ter alguém que sirva de ponte, porque chegar eu sozinho como um pesquisador não me habilita a acessar o que de fato eu quero descobrir. Mas essa moeda de troca, essa relação de troca, ela vai se estabelecendo a partir do momento que eu estou na comunidade. E é a comunidade que dita isso. Porque, às vezes, a gente chega para uma comunidade e quer apresentar uma aula e a comunidade não está interessada na aula. A gente quer apresentar um espetáculo e a comunidade não está interessada no espetáculo. Então, é uma relação que se constrói no contato presencial e real, na hora. Porque a gente tem, sobretudo na antropologia, alguns mecanismos, né? Como diários, como chegar. Temos teóricos que falaram sobre isso, a relação entre o sujeito pesquisado, entre a comunidade. Só que tudo isso são teorias que nos servem para o estudo teórico aqui, mas na relação humana, esses estudos vão até o final da página 1. Então, essa relação, Nathalie, eu não consigo dizer como ela se dará, porque vai do meu contato, né? Eu nunca estive numa comunidade indígena, por exemplo. Eu nunca estive aqui. Então, eu não consigo responder com muita assertividade. Não, e é isso, né, Tom? É sempre estarmos atentos ao contexto mesmo que nós estamos inseridos, porque é ele que dita muito, né, dos caminhos que nós, pesquisadores ou professores, vamos percorrer. Então, é o olhar, né, dessa comunidade que vai. Muito bom. E agora, nós temos o nosso quadro que chama-se Dance-nos. É meio assim, de frente com Gabi? De frente maravilha. Com Muito bom.
Que são perguntas assim de bate-pronto que você responde de uma forma muito toma lá da cá, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Resuma em uma palavra o que é dançar para você. Vida. 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 Indique um espetáculo para assistirmos online. Eu não sei se está disponível online, mas tem um espetáculo que é de uma sensibilidade muito grande, que foi composto a partir, não é de danças populares, mas é com uma poética popular que é o A Voz. A-Voz, da Nave Gris, Cia de Dança, Cia de Artes Cênicas, de São Paulo, né, com a Canzelu Mucá, o Murilo de Paula e o Fredson Cunha. É um espetáculo, se estiver nas plataformas virtuais, vale a pena assistir, tá? É um espetáculo muito bom. Então, como é o nome do espetáculo? Repete para nós. A Voz. Voz. Isso. Uhum. Legal, legal. Isso! A Meriane escreveu aqui. Aí. Tem algo tem algo seu que sempre você pensa antes de dançar, né, antes de entrar em cena, ou antes de dar aula? Eu penso no... É incrível isso, gente. Mas eu penso na respiração. Eu estou há 20 anos, e minha irmã deve estar aqui, ela deve concordar comigo. Eu estou há mais de 20 anos em trabalho cênico, né? Ou como artista, ou como intérprete, ator, né? Ou como encenador. E tem uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer: respirar. Eu sempre penso na respiração antes de dançar. Eu ainda não aprendi a respirar. E olha que eu não te acho uma pessoa... Isso é uma dificuldade para quem é muito ansioso, né? E eu não te acho uma pessoa ansiosa. Essa questão né? Muito bacana isso. Mas eu sou ansioso. O que você tem na sua casa que mais te lembra a dança que você faz? Eu tenho na minha casa, o que mais me lembra a dança que eu faço, eu vou mostrar, porque eu não sei o nome. E isso é uma aquisição daqui. É uma peneira. Ó. Olha que linda! Linda! É uma peneira. Por que essa peneira? Ela é dos Cadwell. Cadwell? Cadwell. As danças brasileiras, elas estão relacionadas ao trabalho, à cultura de subsistência. Né? As danças, elas existem porque foi necessário desopilar o peso do trabalho. Então, foi necessário, depois de um dia de corte de cana, dançar cavalo marinho. Depois de um dia de colheita de café, dançar um jongo. Depois de um dia de plantio de milho, dançar um São Gonçalo. E aí, essa peneira, que é uma peneira que serve para peneirar grãos, né, me lembra muito a bata de feijão, me lembra muito a colheita do milho, a colheita do algodão, que estão relacionados às danças brasileiras, ao trabalho de subsistência, aos trabalhos da terra. Então eu lembro muito. Legal. Que legal, linda, linda essa peneira. E por fim, a nossa última pergunta do quadro Dança-nos. Qual é a próxima música que você gostaria de dançar, de coreografar, de... Nossa, tem tantas músicas que me atravessam. E nesse período de pandemia, eu tenho escutado muita música. E músicas regionais. E tem uma música que é muito boa, eu gosto muito, que se chama Arrumação. Eu não vou cantar porque eu não tenho um tom para cantar essa música, tá? Mas ela diz assim, ó: Josefina, sai cá fora e vem ver
Olhos forro, caminhado vai chover, vai primina, reduzir toda a criação da banda de lá, do Rio Gavião, trincheira pra cá já roncou trovão. É uma música que essa música, porque é uma música de cantoria. É uma música de cantoria. Então ela não é de dança, mas é uma música dessa poética popular regional, que me é muito cara. Enfim. Olha, Tom, é muito bacana a gente fazer aqui esses momentos, né, aqui de live e tal. Eu dei vai até saiu hoje essa reportagem e que fizeram sobre as lives que o GPED está produzindo, e me perguntaram, né, o porquê dessa iniciativa. E eu falo que nós que somos da arte, do presente e da presença, nos está sendo muito caro esse afastamento. Né? Então, está sendo muito difícil para nós dar aula, viver de arte nesse distanciamento. E que a produção das lives era uma iniciativa de tentarmos minimizar isso que está tão pesado para a gente. Né? Então, assim, é um deleite poder conversar com você, assim, sempre foi, né, nos nossos momentos de UEMs, um presente ter você no nosso quadro docente, e gostaria muito de te agradecer por esse momento de inspiração que você nos traz, e isso a gente vê pelo carinho dos acadêmicos, né, das pessoas que entraram aqui, te elogiando e te parabenizando pela sua fala. Então, assim, muito, muito obrigada. Obrigado a você, Cris. E a gente salva essa live e depois deixa disponibilizado no nosso site. Tá bom? Ótimo. Muito bom, muito bom. Eu que sou grato. Ao corpo docente, né, e aos alunos. Eu sempre digo, gente, a gente não existe sem vocês. Então, vamos cuidar um dos outros. Mas, enfim, muito obrigado, Cris. Obrigado a todos e todas. Eu que sou grato, né, por fazer parte desse grupo tão seleto, tão harmonioso, né, um grupo que tem muita coisa boa para produzir para a arte, né, e para a formação dessa galera toda aí. Valeu. Valeu, pessoal. Aqui. Nós vamos fechar essa live, vamos salvar e aí a gente começa a outra com a professora Gabi, tá bom? Obrigada, Tom. Valeu, beijo, obrigado. Beijo. Opa, estamos vendo o seu contato. Aê! Acho que eu apareci aqui. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, então agora a segunda parte, né, da nossa live sobre danças brasileiras na educação. E gostaria de agradecer, né, a todos e todas os participantes aqui presentes. Acabamos de ter um deleite aí com o professor Tom e agora com a professora Gabi. Gabi, vou deixar para que você se apresente, né, fique bem à vontade. Nós temos aí uns minutinhos. A tietagem dos nossos acadêmicos e orientandos, né? Linda, ninfa! Já saiu ninfa! Ai, adoro! Ninfa, gente, adoro! Então, muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Gabi, pelo aceite. Fico muito feliz com a sua colaboração aqui para a nossa discussão. Eu que agradeço, Cris. Queria começar agradecendo, né, dando boa noite para todo mundo, todos, todas, todos que estão aqui presentes. Dar boa noite para o professor Tom, que eu estava acompanhando, né, a lindeza e a delícia da fala dele. Agradecer a professora Cristiane e o convite para participar dessa ação, dessas lives que estão sendo tão importantes, né, como ela mesma colocou no final aí da conversa com o professor Tom, né, para a gente poder se aproximar de algum modo, mesmo que
remotamente, né? E discutir coisas que não são tão caras e tão especiais, né? Então, assim, dizer que... eu preciso me apresentar? Acho que todo mundo me conhece. Mas ok, eu sou a professora Gabriela Salvador, professora do curso de Teatro e Dança da UEMS e do curso de Artes Cênicas. E estou aqui para bater um papo, né, com a Cris e com todo mundo sobre as danças brasileiras na educação, que me é um tema tão caro, como eu já disse. Cris, antes de começar, eu gostaria de manifestar os meus sentimentos pelo falecimento da nossa ex-acadêmica, a Tisa Delgado, que faleceu ontem. Mais uma vítima fatal, né, do Covid. E eu acho que todos nós do curso estamos bastante afetados por essa perda. E para mim foi... Eu confesso para vocês que foi muito difícil, assim, receber essa notícia, porque a gente está vendo a coisa, né, apertar, chegar em pessoas tão jovens, né, e então preparar essa fala de hoje também, eu tô meio com nó na garganta, assim, então eu queria manifestar os meus sinceros sentimentos por isso, por essa perda e tantas outras, né, que estamos tendo aí no Brasil e no mundo, né? Então, essa condição que nós estamos é uma condição que eu acho que a gente tem que ressaltar. Ninguém quer estar aqui e ninguém está feliz com situação nenhuma, né? Sim. E aí eu falo isso justamente porque o tema da educação é um tema tão complexo, né? Tão atravessado por tantas coisas que é tão difícil a gente falar, né? Quando a gente está numa situação dessa. Só um pouquinho, Gabi, antes de você entrar nessa fala, posicionar, acho que a Meire e outras pessoas que estão nos ouvindo. A Tisa faleceu ontem, vítima do Covid, foi a nossa egressa, né? Ela participou da primeira turma da graduação de Artes Cênicas e Dança, e tem uma coisa muito importante que nós precisamos levantar, que acho que até vem ao encontro dessa nossa fala aqui hoje, que foi nossa primeira aluna formanda indígena, né? Então, até uma colega dela colocou, acho que eram 4 ou 5 indígenas que entraram na turma com ela e apenas ela se formou. Então, uma pessoa, né, muito guerreira, muito persistente, morava em Aquidauana e vinha de ônibus todo dia e voltava. Então, tem todo um contexto aí que nós temos que tirar o chapéu mesmo para essa acadêmica, né? Ex-acadêmica. E aí, assim, justamente por estarmos falando de danças brasileiras, pelo Tom trazer a questão indígena, né, e, enfim, o meu grupo de pesquisa, que é o Renda que Roda, o qual eu vou falar já já, é um grupo que tem se debruçado bastante nas causas indígenas, né. Então, por vários motivos, essa perda foi muito difícil, está sendo muito difícil para nós, e eu espero, e muito mais, com certeza, para a família, para os amigos, a quem a gente deixa os nossos sinceros sentimentos. E aí, assim, essa questão de falar, que eu estava dizendo, falar de educação, né, que é um tema tão complexo, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, nós estamos discutindo tantas coisas, a gente devia estar discutindo coisas da vida, né, a vida em si. E aí eu sempre me paro para pensar que a cultura brasileira e a dança, né, me são tão caras, que eu acho que é o único modo que eu conheço de existência e de resistência, né, então... falar sobre isso é um modo de existência e de resistência e de ressignificar essas questões, por mais estranho que isso possa parecer, né? Mas é um lugar de conforto para mim, confesso, e eu sei que para muitos de nós, né? Então, a minha fala de hoje, né, como vocês sabem, enfim, quem não sabe vai ficar sabendo, eu sou uma pesquisadora de danças brasileiras, né? Eu não sou brincante, eu não sou de nenhuma comunidade, de nenhum grupo de dança popular brasileira.
eu sou uma pesquisadora, né? Assim como o Tom falou, eu cheguei por curiosidade nas danças brasileiras, mas muito mais por paixão. Porque eu sou realmente uma apaixonada, assim. É um lugar que me envolve e que me ensina muito. Então, eu não falo como brincante, mas eu falo como pesquisadora, que eu assumo tranquilamente que sou. E a minha experiência com as danças brasileiras é uma experiência de vontade de estar perto das comunidades e de sentir o meu corpo em movimento ali, porque eu sei que ali se produz muita coisa que para a dança que eu acredito faz sentido. Né? Então, e aí eu estou falando tudo isso para amarrar e dizer que, então, como para mim é nesse lugar que faz sentido, a minha fala hoje, ela vem muito ao encontro dessa minha primeira fala na abertura, né? Que é modos de existência e de resistência, que é onde eu acredito que o corpo da cultura brasileira está, né? E muito nesse momento em que estamos agora. Eu teria muitas coisas para dizer, mas eu estou fazendo um recorte, né, porque é o meu lugar de pesquisa. Então, eu estou fazendo um recorte e achei que, diante até de toda a situação mundial, seria mais por aí que eu iria abordar o tema. E, enfim, então, queria falar também para vocês que eu fiz um roteirinho aqui, tá? Para eu não me perder, porque eu falo muito, igual o Tom. A hora que o Tom começou a falar, eu falei, meu Deus, ele é pior que eu. Porque a gente vai falando, e assim, tem uma coisa que é da paixão pelo tema, né? Aí a gente acaba falando mesmo. Então, para eu ficar bem quietinha aqui, tentar me prender aqui, depois com as respostas, com as perguntas, a gente dá uma abertura maior, né? Então, eu vou falar do lugar onde eu, Gabriela, pesquiso a respeito das danças brasileiras na educação, e também o lugar que o grupo de pesquisa, o qual eu coordeno, que é o grupo de pesquisa em danças populares brasileiras Renda que Roda, nos debruçamos, porque nós investigamos as danças populares brasileiras tanto no que tange a cena, né, ou seja, buscamos inspirações poéticas para os nossos trabalhos de composição coreográfica, como em suas manifestações originárias, né, para a gente poder conhecer, aprofundar sobre as pesquisas, as manifestações mesmo, e levar para a educação, né? Então, essa frente da educação é uma das frentes que nós temos como muito caras em nosso trabalho. E aí, eu vou abordar minha fala a partir do que eu vou chamar de educação contracolonial, né? Eu vou emprestar esse termo do Antônio Bispo, que é um autor que provavelmente, né, quem estuda sabe, né, quem eu estou falando. Antônio Bispo é um autor quilombola, né? E ele fala da palavra contracolonial, criticando um pouco o descolonial e o decolonial que a gente está acostumado a usar, e dizendo que esse termo é um termo colonial já, né? Ou seja, foi um europeu que criou esse termo para nós. Então, ele usa o contracolonial, e eu me identifiquei muito quando fui apresentada para esse termo dele, né? E aí, por que eu quero falar das danças brasileiras na educação a partir daí, juntando, né, o começo da minha fala e agora? Porque a nossa visão de corpo, a nossa visão de dança, a nossa visão de mundo, nos foi ensinada por a partir de um pensamento que não é nosso, né? A partir de um pensamento que não é nosso brasileiro, a partir de um pensamento que veio de fora. Como se aqui não houvesse nenhum tipo de pensamento para ser utilizado, ou se como os pensamentos dos nossos povos originários ou dos povos afrodescendentes não fossem importantes, né? Então, vou dar exemplos básicos, assim. Nós aprendemos a ler e escrever o português, né? Não é o brasileiro, é o português, né? Embora a gente já saiba que existe um português, né? E aí a gente vai lá e fala português, porque é erudito, porque a nossa educação é uma educação erudita, desconsiderando as centenas, alguns autores falam em milhares de línguas nativas dos povos originários brasileiros, né?
que nós desconsideramos, inclusive já foram eliminadas em sua maioria, restando poucas. Assim como a população indígena foi completamente eliminada, restando poucas. Nós aprendemos que o corpo é um lugar de pecado. É assim que somos colonizados, né? Enquanto para os povos originários, né, o corpo é o lugar do sagrado, é o oposto desse pensamento. É o lugar do sagrado, é o lugar do encontro individual sagrado, do encontro coletivo com o sagrado. Nós aprendemos que o mundo é um lugar que nós habitamos, enquanto o mundo é um lugar que nós habitamos e que não é considerado quanto um lugar o qual nós pertencemos, né? Tem uma grande diferença, né? Então, ele é entendido desse jeito. Podemos falar da brincadeira também. A brincadeira, para nós, é menor do que a razão, do que os processos racionais, né? Enquanto para a cultura popular, a brincadeira, né, a gente chama de brincante, ao contrário, é o centro do conhecimento, né? O centro de tudo que acontece, que é incrível, assim, né? Então, além do que nós consideramos, como eu já disse, esses povos originários e toda a cultura popular como menor, né, e a cultura erudita como maior. Então, como se não existisse nenhum tipo de conhecimento, e tudo que está ali na cultura popular, Tá travando. é pejorativo. Oi, melhorou, será? Você consegue deixar fixo o celular? Acho que você está segurando ele, né? Eu consigo, mais ou menos. Vamos tentar, peraí. Melhorou? Gui! Agora sim. Eu acho que eu vou pegar o outro microfone. Ou agora deu? Agora deu, agora tá bom. Não mexe, não se mexe. Não vou mexer, tô parada. Enfim, vamos tentar. Tá. Perdão por essas coisas, gente, mas vamos lá. O que eu estava dizendo aqui, então, considerando tudo isso que eu estava falando, as danças populares, em suas múltiplas manifestações, né, elas estão imbricadas em um pensamento, como o Tom estava dizendo, né, em um pensamento sobre o mundo que entende justamente o contrário do que nos foi ensinado, né? Então, nas danças populares, a gente pode dizer que a língua falada nas danças populares, além de muitas resgatar os termos dos povos originários, a gente fala o brasileiro, né? Os cantos das músicas populares, eles são errados, né? Entre aspas. Né? A gente fala o português errado, a gente fala o português com sotaques, né? Ou seja, a gente fala o brasileiro, né? Nas danças populares, como eu já falei, o corpo é o elemento central de toda a produção de conhecimento, de tudo que está acontecendo, de toda a relação com o mundo. O Tom falou algumas dessas coisas já, eu só estou lembrando aqui, né? Que as danças brasileiras, elas revelam uma relação do mundo com o humano que é subjetiva e objetiva de uma forma muito natural, de uma forma brincando. E, como eu já disse, considera a brincadeira como um elemento central da manifestação, né? Então, o que eu defendo, né, e o que eu acredito a partir, né, de muitas coisas aí que a gente vem vendo e da minha experiência ali nas rodas, junto às comunidades tradicionais, né, é justamente que essa educação a partir das danças populares brasileiras, e na verdade a partir de qualquer manifestação tradicional brasileira, né, elas devem ir além do que nós chamamos do resgate cultural, que também é extremamente importante, porque nós temos que resgatar mesmo porque esquecemos, porque abandonamos, porque não olhamos, né, historicamente para isso. Mas ela deve, ao meu ver, nesse momento de barbárie mundial, nesse momento de pandemia, nesse momento confuso, trazer
essa visão de mundo, né? Que amplia a visão de mundo que nós temos. E trazer essa visão de mundo não quer dizer racionalmente, né? É bem o contrário. A proposta é justamente tirar do racional e colocar no sensível, é justamente colocar na experiência, é justamente o oposto e o muito mais amplo do que nos ensinam na escola. Então, eu ouvi o professor Tom falar e fiquei pensando justamente isso, dessas experiências que ele colocou, que ele relatou, né? Na educação, ele enquanto professor, e fui pensando em experiências que eu já fiz também em escola e que eu faço hoje na educação superior, né, na universidade. Acontece muito isso que ele falou, as pessoas se identificam, né? Eu tenho pessoas que estão no meu grupo de pesquisa hoje porque dizem que foi ali que eles se viram como dançarinos, que antes disso eles não tinham se visto enquanto dançarinos, porque aquilo que o Tom falou, a técnica, outras coisas que as danças que são mais acadêmicas, né, elas exigem, a dança popular quebra com esses conceitos. Então, é um lugar muito interessante de colocar o corpo em experiência viva, real, né, no aqui e agora, né, sem muitas elaborações. Sem contar que, para mim, uma das coisas mais importantes que tem nas danças populares é de onde ela vem, que são as comunidades tradicionais, né? Que são lugares de conhecimento que nenhuma escola nunca vai conseguir, ao meu ver, chegar aos pés do que é o conhecimento construído, adquirido, muito mais do que construído, que parece uma palavra estática, mas o vivido, experienciado, né? Nas comunidades de cultura popular, que foi onde, mesmo enquanto pesquisadora ou apaixonada, né, não enquanto integrante da comunidade, mas enquanto curiosa, apaixonada, o meu corpo, em experiência, descobriu coisas que nas aulas de dança que eu fiz minha vida toda, eu não descobri. E eu estou falando de corpo como todo, né, em todas as dimensões, né? Meu corpo biológico, físico, emocional, político, justamente porque esse lugar é um lugar que transgride esse conhecimento. E é por isso que, para mim, é tão importante levar na escola. Vai além dessa experiência estética, que é super importante e incrível, né, nas danças populares, porque, além de tudo, ela é carregada de alegria, ela é carregada de relações humanas, ela é carregada de conjunto, de grupalidade, né? Mas existem esses ensinamentos que estão imbricados e que estão atravessando, né, o corpo que dança, essas danças, de um modo muito, muito forte e que são muito importantes, que é onde, para mim, está realmente o lugar da transformação. Então, a minha defesa, quando a gente fala das danças populares brasileiras na educação, a minha defesa é que elas estejam na escola justamente para poder abrir esses espaços de avanço, de pensamento, sabe? A partir do corpo que dança. Que é incrível que a gente que trabalha com dança sabe o quanto o corpo já, por si só, em movimento, promove muitas coisas, né? E as danças populares brasileiras, elas trazem esse movimento que é genuíno, que é muito espontâneo até, e que justamente por estar em conjunto e estar com o outro, o Tom falou isso, sai do indivíduo e vai para o grupo sempre, né? A gente tem comentado assim, nossa, em tempos de isolamento, não existe danças populares, né? Enquanto não pudermos nos juntar, é um processo longo até a gente poder ter danças populares de novo, né? Porque não adianta eu sair na rua dançando, tirando minha saia, que isso não vai ser nunca, né? Eu preciso do grupo, né? Eu sei que você até viria comigo, Cris, mas precisa do grupo, não adianta só eu e você. Você né? sabe que até porque nós não somos fazedoras. Dentro disso, né? Uma professora do doutorado me perguntou, né, como que eu tava e tal, e aí ela falou assim, como que você da dança tá fazendo? Eu falei, professora, ficar em casa não tá sendo problema, mas assim,
sem o outro, tá sendo uma tortura, né? A gente É isso mesmo. sente muita falta, né, desse contato, dessa troca, desse corpo próximo, né? É porque nos é vital nas artes presenciais, né? Isso é o que move o nosso trabalho, né? Exatamente. Olha só, dentro um pouco dessa questão da experiência que você traz, Gabi, a Nathalie faz uma pergunta bem bacana, até fazendo o link das duas falas, sua e do Tom, perguntando sobre a experiência que o Tom teve, né, com o aluno sobre o boi. Isso pode ser, de alguma forma, relacionado com com estado alterados de consciência? São possíveis e viáveis na educação básica? Qual a sua percepção a esse respeito? Bom, primeiro contextualizar um pouco para os desavisados o que seria estados alterados de consciência, né? Dentro da minha pesquisa, o caminho, digamos, que eu não gosto de chamar de metodologia, mas processual, enfim, que eu uso no meu grupo de pesquisa, a gente busca inspiração poética, né? Quando a gente fala de criação cênica, a gente busca inspiração poética nas culturas populares, nas danças populares brasileiras, de origens afrodescendentes ou indígenas, enfim, e fazemos laboratórios que eu chamo de estados alterados de consciência, que são laboratórios onde a gente usa essa vivência que nós temos em campo, usamos essa vivência como material poético, mas atravessado por nossas memórias, atravessado por nossa história individual e pessoal que está no nosso corpo, e aí deixando então o nosso inconsciente mandar essas imagens para o corpo e transformá-las em movimento. De um modo bem sucinto, é isso que são os estados alterados de consciência como eu trabalho. E aí, essa questão na educação, ela é uma questão bem delicada, porque de alguma forma, eu acho que quando o Tom fala dessa coisa do boi, a cultura popular, ela já está no nosso inconsciente, porque ela é coletiva, né? E eu trabalho muito com a teoria do inconsciente coletivo. Então, a cultura popular, ela é cultura e ela é coletiva. Então, nós, brasileiros, temos esse atravessamento no nosso inconsciente. Nós já temos isso, né? Mesmo que a gente nunca tenha dançado algum tipo de dança específica, eu vou falar de um modo meio assim, superficial, mas está no nosso DNA, né? Que, na verdade, o que eu falo do nosso DNA, eu estou falando do nosso inconsciente, são imagens, porque eu trabalho com a teoria do Jung, né? Arquetípica. Então, são imagens que estão no nosso inconsciente. Então, a gente, de alguma forma, trabalha com isso na escola. Não da forma como eu trabalho no grupo de pesquisa, onde eu coloco eles em laboratório, onde eu instigo, né, para que as imagens conversem com o conteúdo deles e tal. Mas esse exemplo que o Tom deu, né, é um exemplo de que, sim, existem muitas... O nosso inconsciente ele é habitado por muitas imagens, em especial as imagens que dizem respeito à nossa cultura, né? E aí, claro, que... vai aparecer isso em proposta de improvisação, em propostas principalmente de improvisação a partir do corpo, né? A gente vai chegar nisso, talvez não de uma forma diretiva, assim, olha, agora você vai fazer um laboratório, mas bem da forma como o Tom fala, e a gente tem outros relatos, né? De pessoas que começam a dançar dentro de uma proposta de roda de danças brasileiras, por exemplo. Então, você tá lá, você chama, põe o tambor, a pessoa começa a dançar, não sei o quê, daí a pessoa vira e fala, nossa, eu já vi isso. Aí vai conversar com a mãe e fala, nossa, minha avó fazia isso na minha casa, eu que não me lembrava, né? Uhum. Então, é um estado alterado de consciência, de alguma forma. Sim. Assim. Olha só, na sua fala... E aí me veio, você falou lá atrás, e agora me veio novamente, né? Quando você fala do corpo no lugar do sagrado e o corpo no lugar do pecado, né? Vale aí até uma rima triste, né? Vamos dizer assim. Como você vê isso hoje na contemporaneidade? Então nós tivemos toda uma colonização, né? Heranças aí familiares no qual traz essa concepção de corpo. E como você vê isso, essas fronteiras, né, essas hibridizações na contemporaneidade? Pois eu tenho um pensamento um pouco controverso, mas eu vou explicar para você.
eu entendo que nós já temos instrumentos intelectuais, físicos, sensíveis, suficiente para superar essa dualidade profano e sagrado. Só que nós não conseguimos superar, entende? Por questões de educação, por questões da forma como nós temos esse dualismo cartesiano que paira na nossa mente. Mas a gente já pode, assim, no nosso intelecto, nós já podemos superar isso, e na nossa experiência de vida, isso é superado a todo momento, né? Um exemplo, assim, que eu até estava assistindo para uma disciplina da pós-graduação com a professora Keila, a gente assistiu aquele filme de novo, Tarja Branca, né? Que eu não sei se vocês já assistiram, mas fala também da cultura popular, é lindo, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim: o riso é gozo, é prazer, é sagrado, não tem coisa mais sagrada do que você dar risada, porque te conecta com outro lugar. Quem tem uma crise de riso com outra pessoa, quando a gente... amigo, já aconteceu isso com a gente, né, Cris? Quando a gente tem uma crise de riso, parece que você cria um laço indestrutível com a pessoa. Porque só aquela pessoa sabe o que está acontecendo. É muito... A gente fala de um jeito, mas é muito maior do que uma mera crise de riso. Então, o sagrado, ele está muito além das religiosidades. Né? O sagrado, o corpo só se relaciona na dança sagrada, por exemplo, falando de novo de cultura popular, porque já está nele uma dimensão sagrada. Nós já temos uma dimensão sagrada. Por isso que dançar para um santo, dançar para enfim... seja qual for a situação sagrada, para um orixá, para um santo, dançar para um deus hindu, né, como existem 1000 danças por aí, é porque o corpo já tem esse componente, né, já tem essa dimensão. Então, essa linha de sagrado e profano, ela é imposta, né, culturalmente para nós, porque justamente os povos originários não têm isso. Né? Para eles, por exemplo, quando a gente fala de sacrifícios humanos que existiam na época primitiva, enfim, a gente já tem muitos estudos que sabem que era porque o corpo é tão sagrado que você dá ele para Deus, né? E a gente já dicotomizou tudo isso de um jeito muito forte. Então, para mim, isso é muito tênue. E daí, voltando para a educação, é o mais difícil, né? Porque daí chega lá, aí vira o profano total, porque corpo é liberdade, né, gente? E aí, como é que você vai dar liberdade para o aluno na escola, né? Aí complica. E aí entra bem, né, dentro da minha área de pesquisa, né, que é encontrar esses respiros, eu falo respiros e suspiros, né, da dança na educação, que é aí onde eu foco mesmo, ao mesmo tempo que a dança brasileira é uma dança tão acessível e tão prazerosa e tão brincante, e ela poderia acontecer de uma forma tão orgânica na escola, tão genuína, ela da mesma forma que ela tem toda essa acessibilidade, ela pode também ter todas as suas travas, né? Quando eu olho por esse olhar cartesiano, de religioso, de limitações, né? Enfim. Que é o olhar da escola. Que é o olhar da escola atual. E é por isso que eu falei que já era para a gente ter avançado, mas a gente não avança. E aí é onde entram os entraves, porque, gente, todos os nossos alunos, por exemplo, que vão, e você é professora de estágio, acompanha isso, e eu tenho esse retorno porque eles vêm me contar. Gente, eles levam, né, meus atabaques, minhas coisas para os estágios, e as crianças se jogam, né? Mas sempre tem o professor que vai falar que fez macumba, de uma forma pejorativa, né? Então, a gente tem muitos preconceitos para superar também nas danças brasileiras. Eu acho que por isso que eu falei, porque é uma outra forma de conhecimento, e tudo que tem que propõe um novo olhar, mesmo que subjetivo, como no caso das danças brasileiras, é perigoso, né, para a educação. A Lud bem coloca aqui, né, o olhar da escola é disciplinar. Ai, opa! Caiu. Cristiane! Não, é porque tá carregando. Tô naquele fiozinho. E é isso mesmo, né? É triste, mas é colocar dentro dessas caixinhas, e isso foi uma das coisas que me instigou muito a estudar as escolas inovadoras, né, no doutorado, que é, pelo amor de Deus, onde que eu consigo ter uma escola que não engesse, que não limite, que não faça todos esses não podes e não podes e infinitos, né? Gabi, tem uma outra questão que ela foge um pouquinho
especificamente das danças brasileiras, mas eu acho muito legal a Renata Leone que trouxe aí essa provocação, quando a gente fala desse contato, né, desse corpo presente, pulsante, que é uma coisa que, querendo ou não, sempre acaba aparecendo nas nossas lives, que é o momento da pandemia, né? E aí ela coloca assim, como fazer, então, se não temos uma perspectiva de nos encontrarmos tão cedo, né, nessa arte da relação, nessa arte do toque. E o que o futuro nos reserva? Rê, você ainda está aí nos ouvindo. Se a Gabi tiver a resposta para isso, ela vai ficar bilionária. Mas é muito importante a gente parar e pensar realmente sobre isso, né? Gente, olha, Renata e toda a população mundial que deve estar se perguntando isso agora. Eu fico pensando muito no lugar da dança e no lugar desse contato, né, que a Cris estava falando. Que tem muito a ver com isso que eu estou defendendo de educação, né? Porque para mim educação é corpo a corpo. E aí eu pessoalmente estou com muita dificuldade nesses momentos, porque eu não domino, como vocês viram, esse instrumento. Eu não sei ligar Instagram, não sei fazer Facebook, eu não sei fazer nada. Meus orientandos querem me matar, porque eu peço tudo para eles. Eles estavam até agora tentando me fazer entrar nessa live, é um negócio, assim. Então eu tenho dificuldade com esses instrumentos. Ó, a Meire falou que veio nessa live para ouvir a sua resposta e a Lúcia é para você vender, que você vai ficar rica. É isso mesmo. Mas eu acho que existem, gente, como tudo, e eu adoro isso, brechas e fugas para as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso que a Cris promove é uma delas, né? De alguma forma a gente está se encontrando, conversando, né? E eu acho que vão surgir novas, né, assim, brechas. Eu acho que esses momentos todos mundiais, a gente vê até, sei lá, vou pegar a história da dança aí, né, o que não foi a Segunda Guerra Mundial, as duas guerras mundiais para a dança, né, na Europa, né, então, assim, eu fico sempre pensando que esses momentos são momentos de revolução, deveriam ser momentos de revolução. Tem gente que está passando do mesmo jeito que entrou, mas deveria, né? E aí a gente precisa criar essas brechas, criar essas fugas, que às vezes nos são difíceis, que às vezes nos doem, né? No meu caso, eu confesso, dói isso para mim, é difícil isso para mim, eu sofro, né? Os meninos do meu grupo sabem, eu choro, eu sou dramática. Mas assim, ao mesmo tempo que eu choro, eu tô ali com eles no grupo, né? A gente está tentando discutir coisas, a gente vai assistir lives, a gente assiste espetáculos, esse modo, por exemplo, da videodança, né? Eu acho que é uma coisa que sempre existiu, mas que agora é um caminho, né, de um outro olhar, porque esse corpo está aqui, a gente tem um corpo para dialogar de alguma forma, né? Então, são novos olhares para os corpos, para as pessoas, para o mundo. Então, eu fico assim pensando se a gente... Eu acho que a resposta é se reinventar, né? Não numa revolução, mas nessas micro lacunas, nesses micros espaços aí que devem conseguir nos levar para algum lugar. Ganhei $1 milhão? Estou esperando. Eu gostaria, Renata, se você puder colocar o link do espetáculo que vocês estão produzindo, eu acho que vai muito ao encontro do que a Gabi trouxe aqui, coloca aí nos comentários, porque foi um espetáculo que eu assisti, né, da Companhia Dança Urbana esse final de semana, e que eu acho que trouxe justamente isso que a Gabi fala, né, que é de repensar esse momento. E dentro dessas condições que nós temos, fazer uma coisa de uma experiência incrível. Foi um momento muito bacana que foi vivido ali na apreciação desse espetáculo, que é de repensar o próprio fazer artístico. E eu não deixei pelo contrário, eu tive uma experiência de fluir, de apreciação muito bacana. E que, com certeza, só surgiu com esse momento de caos. Né? Então, acho que muitas das nossas ações, a gente se colocar nesse lugar de pesquisa em diferentes situações, vai trazer isso, né? Nós vamos encontrando soluções e novas possibilidades de atuar, de não deixar a nossa
dança, mesmo que hoje não com contato físico, mas com proximidades outras, né? Eu só tenho uma ressalva assim, a fazer, que eu realmente tenho tentado assistir muitas lives, muitas conversas com o pessoal da cultura popular para entender onde que eles querem estar nesse momento, né? Mas a cultura, ao meu ver, nem eles estão conseguindo achar uma solução, porque realmente é de outra natureza, não é a cênica, né? A natureza da dança popular não é uma dança cênica, é a natureza do acontecimento, né? Da experiência ali agora. E depende de muita coisa, né? Então a gente tem assistido, por exemplo, com o meu grupo, a gente assiste live do Tião Carvalho, depois live enfim, dos povos indígenas, depois lives das cantadeiras, não sei da onde, não sei o quê. Tá, mas é outra coisa, né? Então, é isso que eu fico um pouco sem saber te dar resposta em relação à cultura popular, que é muito triste, assim, esse momento, assim. A gente torce para voltar logo, para poder todo mundo... Porque a cultura popular é se juntar, né? É ali, é suor, é a gente ali junto e se esfregando mesmo, e é isso que é o que nos interessa, assim, né? Na cultura popular. Gabi, indo para o final, finalizando o nosso papo, também, assim como fizemos com o Tom, nós temos aí de frente a frente, bate-bola, nosso quadro... Agora é cara a cara com Gabi mesmo. Isso, agora cara a cara com Gabi mesmo. Então, as nossas 5 perguntinhas que fazemos a todos os nossos convidados. Resume em uma palavra o que é dançar para você. Plenitude. Uau! Diga um espetáculo para assistirmos online. Olha, tem tanta coisa, né, acontecendo online. Eu vou indicar alguns espetáculos que têm acontecido de algumas companhias que trabalham também com inspiração na cultura popular, que são alguns que a gente está vendo. Por exemplo, a gente tem do Coletivo 22, né, que está colocando todos os espetáculos desde a sua criação lá em 2008, se não me engano, que eles têm os vídeos, então está disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube, um por semana eles liberam, então são pautados na capoeira, no jongo, no frevo, na própria terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, então bem legal. Acho que eu deixaria o Coletivo 22, dirigido pela Renata Lima. Ah, legal. Tem algo algo seu que sempre pensa antes de dançar ou de dar aulas? É uma coisa tão subjetiva, mas que eu não penso, não é que eu paro e penso, mas é eu acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre falo assim, não, sabe, de alguma forma, eu estou fazendo isso porque eu escolhi isso, né? É uma escolha. E aí eu acho que isso me dá aquele gás, porque quando tem essa escolha que também tem a ver com a paixão, né? Eu acho que isso me dá o gás para dançar, para dar aula, para estar aqui com vocês. É isso que vem, assim. Que legal. Tem algo seu que sem... Opa, desculpa, você já... o que você tem na sua casa que mais te lembra a dança que você faz? 2 coisas. Uma são várias e a outra é uma. As coisas que eu tenho, assim, que mais me lembram, eu tenho os meus instrumentos que eu gosto de trazer para minha casa. Né? O meu djambê, os meus chocalhos, meu pandeiro... E eu gosto de largar ele meio que pelo caminho, assim. Daí eu vou trombando nele e pego e brinco, né? Que lembra a dança específica que me envolve, a qual eu estou envolvida, que são as danças populares. E a outra, parece coisa besta, mas é a Catarina, a minha filha. O quê? A Catarina. Porque tem um significado, assim, para mim, ela e a minha dança, né? Que
É óbvio que tem a ver com a maternidade, com todas as outras coisas, mas é mais do que isso, assim. Ela tem um impulso, sabe? Então, também é olhar para ela, também é o que eu tenho na minha casa, que também me lembra a dança que eu faço. E tem a ver com aquilo que eu falei, por que eu faço as escolhas que eu fiz. Então, Com certeza. que isso. Qual a próxima música que você gostaria de dançar? Olha, Que pode ser música, também pode ser temática, pode ser, né? Qual seria o teu próximo momento poético, assim, de dança? Tá, então eu vou falar do momento poético real, assim, eu tô terminando um processo de composição coreográfica que começou inspirado nas congadas e agora já depois do confinamento já está atravessado por outras 1000 coisas. E eu tenho um desejo, né, estou, enfim, conversando com um músico, que é que ele seja musicado por um som de rabeca. E aí a rabeca, eu estou namorando aí uns rabequeiros, porque é o que vem no meu estado alterado de consciência, porque o que eu danço tem a ver com isso, né? Não é nunca o que eu de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Veio o desejo de aquela rabeca rasgada, assim. Que legal, bacana. Atualmente. Não sei se vai ser, mas é o desejo atual. Sim, é o que está encaminhando para possibilidades, né? Exato, possibilidades. Que legal. Gabi, muito obrigada. Posso falar só uma coisa? Claro. Só uma coisa, rapidinho, antes de terminar. Licença, Cris, que é o seguinte. Queria dizer que, assim, assim como o Tom, né? Esse assunto nos é muito caro, e eu tô falando agora pelo Tom também, viu, Tom? Tô pegando sua fala aqui. E a gente não tem tempo de ficar discutindo, né? Nem nas disciplinas, nem aqui, e nada resume essa experiência mesmo da cultura popular. Então, eu queria deixar umas dicas aqui, né, para quem se interessar mais, né? Que eu acho que a gente, pensando nesse caminho da educação contra-colonial que eu comecei defendendo aqui, né? E que é onde eu acredito que está o lugar das danças populares, né? Eu vou sugerir que vocês façam as leituras dos autores quilombolas, dos autores indígenas, porque eles não falam da dança em si, né? Eles vão falar desse pensamento maior do qual eu estava defendendo aqui, que a dança traz com ela, né? Então, lógico que eles vão citar muitos... a dança sempre está na fala deles, né? Por isso que nós dançamos, é isso que é a dança para nós, nananana. Mas a leitura em si é muito especial, é muito transformadora e nos coloca nesse lugar de repensar o que nós pensamos e agimos, como pensamos e agimos sobre o mundo e na educação. E aí, primeiro essa leitura, né? Porque a leitura para os interessados. Mas a real dica é que para entender tudo isso que a gente está falando, é só passando essa pandemia e se jogando nas danças brasileiras, né? No samba, que o Tom leva vocês, que o Tom é o cara do samba, ele leva vocês. A Cris também, viu? A Cris também gosta de um samba. Né, numa roda de coco, e aí até dentro, como a Cris falou, né, as danças populares do Mato Grosso do Sul, vai no siriri, no cururu, no caranguejo, na catira, se joga, porque é o corpo em movimento e em experiência que vai ajudar a gente a redefinir esses processos de aprendizado aqui que a gente está tentando discutir na educação. Essas 2 dicas que eu queria deixar. Gabi, passa depois para nós, que a gente anexa daí no link da live, alguns desses autores que você citou, que eu acho bem bacana mesmo, né? E como talvez seja a gente que não é não é nosso referencial teórico, essas indicações são bem preciosas, né? Tá, eu passo depois para você ou eu ponho aqui? Ah, tá, eu mando para você depois, tá? Isso, é o anexo, porque aqui vai apagar depois, aí quando a gente fecha, tá bom? Entendi. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês e todas. Gabi,
Tom, muito, 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 muito obrigada. Uma excelente semana, né? Estamos começando. E que precisarem também, né, do GEPED, colaborarem com as pesquisas de vocês, estamos a postos, tá bom? Cris, eu agradeço em nome do Tom também, que está aqui mandando um sorrisinho, porque, aliás, eu e Tom, a gente tem tentado estabelecer um bate-papo paralelo aí para algumas ações, que em breve, né, Tom, vai rolar. Mas, assim, muito obrigada pela oportunidade da gente discutir as coisas que são tão importantes para a gente, tão caras, né, e que colocam a gente para pensar. Obrigada e parabéns mais uma vez pela iniciativa e pelo projeto. Ah, obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo. Um beijo, Gabi, um beijo, Tom. Até.